a gente vai aprender na aula de hoje a calcular a diagonal de um paralelepípedo. A diagonal de um paralelepípedo é essa linha azul que vocês estão vendo aí nesse exemplo, e na verdade é um exercício. É o exercício proposto 16 na apostila de vocês de geometria espacial. Tá? Então, vamos resolver o exercício 16. O paralelepípedo de medidas 10, 6 e 8. E aí, olha, está aí o exercício proposto 16. Quanto mede a diagonal de um paralelepípedo reto retangular? Reto porque não é oblíquo. Retangular porque as faces são retângulos, no qual as dimensões são 10 centímetros, 6 centímetros e 8 centímetros. Considere raiz de 2 igual a 1,4. Então, esse é o exercício proposto, tá? Tá lá na lista de vocês. E aí, olha, as medidas, 10, 6 e 8. 10 centímetros, 6 centímetros e 8 centímetros. E calcular essa diagonal, Dzão. Estou chamando aí de Dzão, com ponto de interrogação. Como eu falei, é a linha azul. Aí, olha só, antes de a gente calcular essa diagonal Dzão, uma linha azul, a gente vai precisar calcular uma outra linha. Olha aí, ó, essa linha de baixo, vermelha, da base. E já falando em base, a base desse paralelepípedo é um retângulo. O texto ele diz, é um paralelepípedo reto retangular. Daí, reto, ele não é oblíquo, esses ângulos aqui de 90 graus, olha. O oblíquo ele é inclinado, ele tem um ângulo alfa qualquer que não é 90. O reto tem esse ângulo de 90 graus. Retangular, as faces são retângulos. Então, essas faces são todas retangulares. E não é diferente a base. A base também é um retângulo. E aí eu quero calcular essa linha vermelha primeiro, antes de calcular a linha azul, tá? A diagonal do paralelepípedo, a linha azul. Mas antes de calcular a diagonal do paralelepípedo, eu quero calcular essa linha vermelha aqui, ó. Qual a medida dessa linha vermelha, da base? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai separar essa base, mais especificamente, como a base é um retângulo, essa linha vermelha corta ao meio o retângulo, formando dois triângulos. E esses triângulos são triângulos retângulos. Já estudamos isso em aulas anteriores, né? Lá em geometria plana, você tem um retângulo, você traça uma linha ao meio, chamada diagonal, você reparte esse retângulo em dois triângulos retângulos. Vamos calcular essa linha vermelha, vamos chamar de Dzinho, diagonal, né? D de diagonal. Vamos separar um triângulo retângulo dessa base. Aí, ó. Então, vamos calcular essa linha vermelha. E daí a gente separa um triângulo retângulo aqui, ó. Um triângulo retângulo da base. Está aqui ao lado, ó. Então, certinho. O Dzinho, que a gente vai calcular, que é a linha vermelha. O Dzinho aqui, ó. Bem aqui. E os lados aqui, ó. Da base, 6. Tá aqui, ó. 6. E 10, olha. Os lados da base, 6 e 10, certinho. Desenho, a linha vermelha, 6, um dos lados da base, e 10, um dos lados da base. Separamos não todo o retângulo, só a metade dele, que constitui um triângulo retângulo. O retângulo dividido ao meio formam dois triângulos, mas basta a gente pegar um triângulo, tá? Então, nós separamos aqui um triângulo, esse triângulo é retângulo. E aí, sendo triângulo retângulo, dá para calcular esse desenho, que é a linha vermelha. Dá para calcular utilizando o teorema de Pitágoras, né? Também vimos em aulas anteriores, o que é o teorema de Pitágoras, hipotenusa ao quadrado, que é igual à soma do quadrado dos catetos. Então, vamos fazer. Tá aí, ó, o triângulo retângulo, o desenho, o 6 e o 10. Aplicando o teorema de Pitágoras, então fica hipotenusa ao quadrado, que é o Dzinho aqui, ó, hipotenusa é o Dzinho, ao lado maior, que é igual à soma, aqui a soma, olha, a soma, do quadrado dos catetos. Os catetos são esses dois aqui, ó. A hipotenusa é o lado maior, que no caso é o Dzinho, e os outros dois são catetos. Então, a hipotenusa ao quadrado, tá bem aqui, ó. A soma do quadrado dos catetos, 10 e 6. 10 ao quadrado e 6 ao quadrado. Tudo isso estudamos lá em geometria plana. E aí, conta, né? Resolve essas potências, 10 ao quadrado e 6 ao quadrado,
né? D ao quadrado aqui por hora não tem o que fazer, só abaixa. Tá aí, ó, só abaixa D ao quadrado. 10 ao quadrado é 100, tá? 10 ao quadrado é 100. 6 ao quadrado é 36, tá aqui, ó. Faz essa soma, 100 mais 36, 136. O D ao quadrado aqui não tem o que fazer por hora, só abaixa. Tá aí, ó, 100 mais 36, 136. Pode aplicar a raiz quadrada, daí fica D igual a raiz quadrada de 136. E para bem aí. Para bem aí com esse desenho, porque não precisa escrever ou descobrir o número decimal que vai dar essa raiz quadrada de 136. Isso aí vai dar um número entre 11 e 12, 11, alguma coisa, né? Um número decimal. Mas não precisa chegar tanto, tá bom? Não precisa. Por quê? Vou já mostrar o porquê, tá? A gente não vai precisar. Na verdade, a gente vai precisar só desse resultado bem aqui, ó, d ao quadrado, que é igual a 136. Nem precisa, portanto, chegar num resultado conclusivo, um número decimal e tal, não precisa. A gente vai precisar, a gente vai utilizar esse bem aqui, ó, d ao quadrado igual a 136. Vamos ver isso. Olha só. Achamos, portanto, o desenho aqui, ó. Como eu falei lá no início, antes de achar a diagonal do paralelepípedo, a gente precisa achar esse desenho. A diagonal da base, tá? É o desenho, essa linha vermelha. Pois bem, já achamos o desenho. Agora, bora voltar lá para a linha azul, que é o objetivo. O objetivo não é achar esse desenho. O objetivo é achar o desão, que é da linha azul, que é a diagonal do paralelepípedo. Mas antes a gente tinha que achar esse desenho, que é o D da diagonal da base. Beleza, aí vamos lá. Olha só, voltamos para cá. Como eu falei, o objetivo é achar esse aqui, esse é o objetivo, tá? A diagonal do paralelepípedo. Mas a gente foi atrás primeiro do desenho, ó. Achamos já esse desenho, já temos ele, temos o valor dele, porque a gente vai precisar agora. Agora, se a gente olhar para o triângulo constituído pela linha azul, pela linha vermelha e por essa aresta aqui, ó, 8, forma um outro triângulo retângulo. Eu vou pintar ele aqui, ó. Eu vou pintar ele aqui. Vou pintar. Ó, forma um outro triângulo retângulo. Professor, quer dizer, são dois triângulos retângulos. Um que o senhor usou na base e calculou o desenho, e esse outro aí que o senhor está pintando. É, dois triângulos retângulos. Então, a gente vai aplicar o teorema de Pitágoras duas vezes. É, exatamente. A gente vai aplicar o teorema de Pitágoras duas vezes. Então, olha só. Eu pintei aí esse triângulo, lados azul, vermelho, e essa aresta aqui, 8, ó. Também é triângulo retângulo. Ah, então aplico o teorema de Pitágoras de novo. Exatamente. Aplico o teorema de Pitágoras de novo. Tá? Vai ficar dzão ao quadrado, que é igual a dzinho ao quadrado, mais 8 ao quadrado. Então, vamos ver. Vamos primeiro separar esse triângulo retângulo que eu pintei aí. Vamos colocar ele aqui para o lado. Tá aí, ó. Coloquei ele para o lado para ficar mais claro. Lados desse triângulo. O lado azul, dzão, que é o que a gente quer, a diagonal do paralelepípedo. O lado vermelhinho, dzinho, tá aqui, ó. Esse dzinho já encontramos. E o lado 8. O lado 8 está bem aqui, ó. Lado 8. Então, beleza. Dá para ver que é um triângulo retângulo. E aí, se é triângulo retângulo, vocês já sabem, dá para aplicar o teorema de Pitágoras. Então, vamos lá. Teorema de Pitágoras de novo. Hipotenusa é o lado maior, esse aqui, ó, dzão ao quadrado. Os catetos, 8 e dzinho, né? Dzinho e 8. Esses dois são os catetos, dzinho e 8. Então, vai ficar dzão ao quadrado, hipotenusa ao quadrado, é o dzão. Esse aqui, ó. Então, tá aqui, ó, dzão ao quadrado. E os catetos, dzinho e 8. Então, vai ficar dzinho ao quadrado, tá aqui, ó. E 8 ao quadrado, tá aqui, ó. Tudo direitinho. Hipotenusa é o lado maior, então dzão ao quadrado. Os catetos, dzinho e 8. Então, dzinho ao quadrado mais 8 ao quadrado. Teorema de Pitágoras. E aí vejam uma coisa.
Quando a gente aplicou o teorema de Pitágoras aqui, apareceu o Dzinho ao quadrado aqui, ó. Então, por isso que não precisava, naquele primeiro teorema, achar o resultado do Dzinho. Não precisava. Porque, bem aqui, ó, a gente tem Dzinho ao quadrado. Então, bora voltar lá e ver quanto é esse Dzinho ao quadrado. Bora voltar aqui, ó. Olha bem aqui, ó. Eu marquei, ó. O Dzinho ao quadrado, olha aqui, ó, é 136. Então, a gente pode pegar logo daqui. Esse Dzinho ao quadrado. D ao quadrado é 136. É justamente o que ele pede lá, ó, bem aqui, ó, no teorema de Pitágoras. D ao quadrado. Então, no lugar desse D ao quadrado, a gente pode colocar 136. Então, era por isso que não precisava chegar até o fim daquela conta. Não precisava. Tá? Não precisava chegar no D, que ia dar um número decimal, etc. Que até ia dar até mais trabalho, né? Mas não precisava fazer aquilo. Porque aqui, no segundo teorema de Pitágoras, não precisa do D. Precisa do D ao quadrado. E o D ao quadrado é mesmo 136. Então, no lugar desse D ao quadrado, vai aparecer 136. Beleza isso? Entenderam isso? Sim ou não? Sim, professor. E no lugar desse 8 ao quadrado, bom, é resolver essa potência. 8 ao quadrado é 8 vezes 8, que dá 64. Então, vamos ver. Tá aí, ó. Já apareceu, ó. No lugar de D ao quadrado, entrou 136. E lá naquele outro teorema de Pitágoras, a gente chegou em D ao quadrado igual a 136. 8 ao quadrado, 64. E o dzão ao quadrado aqui só abaixa, olha. Só abaixa, por enquanto não tem nada o que fazer com o dzão ao quadrado. Bom, feitas essas substituições, faz essa soma aqui, ó. 136 mais 64, que dá 200, né? Dá 200, essa soma aqui, ó. 136 mais 64 dá 200. Então, faz essa soma, tá aí, ó. Bom, o que resta aí é tirar a raiz quadrada. Então, vai ficar D igual a raiz quadrada de 200. E aí, raiz quadrada de 200. 200, eu posso escrever 2 vezes 100. Sim ou não? 2 vezes 100 não é 200? Sim. 2 vezes 100 é 200. Então, eu posso escrever 200 igual a 2 vezes 100. Então, eu posso escrever assim, ó. Raiz quadrada de 2 vezes 100. É a mesma coisa. 2 vezes 100 é 200. 200 é 2 vezes 100. Então, pode sim. Outra coisa aqui, ó. Eu posso dividir aqui em duas chaves, ó. É um produto, bem aqui, ó. Toda vez que ocorre um produto dentro da raiz, eu posso dividir. São dois números aí multiplicando dois fatores. Então, tu pode separar, faz raiz de um número vezes a raiz do outro número. Isso é a oitava série. Raiz do produto é o produto das raízes. Os professores de oitava série ensinam isso. Então, vamos separar em duas raízes. Tá aí, ó. Pode separar. Toda vez que for multiplicação e divisão, pode separar, tá, pessoal? Pode separar aqui e escrever em duas raízes. Então, nós separamos aqui, ó. Raiz de 2 vezes 100 é raiz de 2 vezes raiz de 100. E um detalhe aqui, ó. Raiz de 100 tem resultado. Raiz de 100 é 10. E raiz de 2? Raiz de 2... Alguém fez uma pergunta aqui. Olha, fizeram uma pergunta. De onde é 136 aqui, ó? De onde veio esse 136 aqui? Esse 136 é o resultado do D ao quadrado. Eu vou voltar aqui e vou mostrar no slide como a gente chegou nesse resultado do D ao quadrado. Foi uma pergunta de uma aluna. Vem aqui, ó. D ao quadrado, no primeiro teorema de Pitágoras que nós aplicamos, ó, chegamos nesse resultado, ó. D ao quadrado é igual a 136. Então, pegamos daqui, tá? Pegamos daqui o D ao quadrado, 136, e substituímos lá no segundo teorema de Pitágoras. Aí a gente volta para cá, ó, bem aqui, ó. D ao quadrado, quanto é? Já fizemos isso. D ao quadrado é 136, está aqui, ó. Substituímos. No lugar do D ao quadrado, colocamos o 136. 8 ao quadrado é 64, ok.
o dzão ao quadrado só abaixo. Beleza. Então tá, vamos para frente. Então, olha só, estávamos bem aqui, ó. Então, o raiz de 100 tem resultado. Raiz de 100 é 10. Então, vai ficar como? Olha aí, ó. O resultado da raiz de 100 é 10. Está bem aqui, ó. Bem aqui, ó. Então, já resolvemos raiz de 100. Beleza. E o raiz de 2? O raiz de 2 não tem um resultado exato. Isto é, dá um número com dízima periódica, né? Casas decimais aleatórias. Então, a gente não põe resultado do raiz de 2. Só do raiz de 100. E o raiz de 100, o resultado exato, é 10. Num problema, a gente não tem a obrigação de saber o raiz de 2. Não temos, tá bom? Raiz de 2, raiz de 3, raiz de 5. Essas raízes não exatas, nós não temos essa obrigação de saber. Não temos. Então, digamos assim, poderia parar aqui o problema, ó. Poderia parar bem aqui, ó. 10, raiz de 2. Porque o raiz de 2 a gente não tem a obrigação de saber o valor. Raiz de 100, aí nós temos, porque raiz de 100 dá um resultado exato. Raiz de 100 é 10. Então, ok, nós fizemos aqui, ó, raiz de 100 igual a 10. Mas raiz de 2, não. Só que o seguinte, o problema ele pode te dar esse raiz de 2. Tu não tem a obrigação de saber, ok. Mas se o problema te der o valor, ou o valor aproximado, aí tu tens que substituir. No caso desse exercício, ele dá. Ele diz lá no início, considere raiz de 2 igual a 1,4. Então, se ele dá, nós temos que substituir. Nós não temos obrigação de saber quanto é a raiz de 2. Mas você tem que olhar no texto se ele dá o valor desse raiz de 2. Se ele der, você tem que substituir. Tá bom? Diga-se de passagem, ele dá. Tá bom? Eu vou até mostrar aqui para vocês, para não ter nenhuma dúvida. Tá aí, ó. Voltamos ao texto. Ao enunciado. Então, tá aí, ó. Considere raiz de 2 igual a 1,4. Tá? Tirei da apostila. Isso aí, tá bom? Tá igual como tá na apostila. Ah, professor, então ele deu esse raiz de 2. Ele deu. Tá? O valor que ele quer que considere. Tá aqui, ó. 1,4. O valor que ele quer que considere, porque, na verdade, 1,4 é uma aproximação do raiz de 2. Não é exatamente o raiz de 2, porque o raiz de 2 é um número irracional, tem infinitas casas decimais. Como não dá para trabalhar com um número de infinitas casas decimais, então ele arredondou 1,4. É por isso que ele diz, considere. Então, pronto. Então, quer dizer, professor, que lá na nossa continha, a gente tem que substituir lá no lugar do raiz de 2, colocar esse 1,4. É isso, é isso. Já que ele deu no lugar do raiz de 2, você deve substituir por 1,4, tá bom? Então, vamos voltar lá para o nosso probleminha, lá onde nós estávamos. Então, como eu falei, ó, ele deu. Então, no lugar desse raiz de 2, nós temos que colocar bem aqui, ó, no lugar desse raiz de 2, já que ele deu, temos que colocar 1,4. Então, lá vai, ó. E aí ficou 10 vezes 1,4. Daí o motivo do 1,4. E aí 10 vezes 1,4, 14 centímetros. E aí calculamos a diagonal dzão, tá? Aqui é um dzão, tá? Uma falha de digitação. Vem aqui, ó, dzão. Calculamos a diagonal dzão, que é a diagonal do paralelepípedo, 14 centímetros. É assim que se calcula diagonal de paralelepípedo. Faz-se 2 teoremas de Pitágoras. Faz primeiro da base e depois faz o segundo, que é esse triângulo retângulo de lados azul, vermelho e 8. Esses 3 lados aqui, ó, azul, vermelho e 8. E aí, quando você fizer esse segundo, você já achou o desenho de baixo com o primeiro teorema, e aí você faz o que nós fizemos aqui. Dzão ao quadrado, que é igual a desenho ao quadrado, mais 8 ao quadrado, faz essa continha, e chega lá no dzão, deu 14 centímetros. Pronto, está feito o problema.